Olá amigos, tudo bem com vocês? Quero trazer um vídeo novo com um tema não novo, um tema já velho, mas muito controverso. Hoje pela manhã me perguntaram se o batismo realmente ele influencia na salvação, se batismo salva ou não, se eu não batizar eu perco minha salvação. Então eu queria trazer aqui não a minha visão, né? Eu não queria trazer aqui aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, mas eu queria trazer o que a Bíblia diz, que na realidade é o que interessa pra gente. Porque eu tenho visto durante anos a questão de não só de batismo, mas com a doutrina da palavra, que o inimigo tem distorcido ela em pequenos detalhes, e esses pequenos detalhes têm feito uma diferença muito grande lá na frente, tem trazido muito prejuízo para o reino de Deus, não para Deus, porque Deus nunca tem prejuízo, mas tem trazido um problema muito grande. Então eu queria trazer a visão bíblica, não a minha visão, como eu disse, mas o que a Bíblia diz a respeito, né? Para que a gente não seja enganado a respeito, porque realmente o nosso inimigo tem colocado pequenos sofismas, né, dentro da igreja, dentro do povo escolhido, dentro do povo do Eterno, para afastar as pessoas da salvação. Então vamos ver aqui o que Deus fala para nós, o que Deus deixou escrito nas escrituras, para que a gente possa aprender, né? E acabar de vez por todas com esses enganos, tá bom? Então vamos ver aqui o que a palavra do Senhor diz. Vamos lá? Vamos começar por um texto básico que todo mundo sabe, que todo mundo conhece, que é Marcos 16, do 15. Tá escrito aqui assim, ó. Tá escrito: Jesus, uma ordenança que Jesus deu aos discípulos, ó. Tá escrito aqui, ó. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Ok? Então aqui Jesus ordenou que os discípulos fossem, pregasse o evangelho, e aquele que cresce no evangelho fosse batizado. Então vamos entender também o que significa o batismo, né? O que é o batismo realmente? Porque muitas pessoas falam que o batismo ele é uma coisa ou outra, que o batismo como posso explicar? Que o batismo é uma confissão pública, o batismo é uma coisa ou outra, mas vamos ver o que a palavra de Deus fala. A gente tem que ver o que a palavra fala, não aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Então o que a palavra realmente diz. Então eu quero trazer para vocês aqui o que a palavra do Senhor diz, ok? É o que importa para nós, não importa o que eu penso. O que eu penso é lixo, não importa o que a palavra fala. Então vamos lá em Romanos, no 6, aqui no 3, eu acho que está escrito aqui, ó, 4, aqui no 4, ó. Fomos, pois, sepultados com ele. Com ele quem? Com Cristo, com Jesus, com Yeshua. Fomos sepultados com Yeshua, com Jesus, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Perceba o que a palavra fala aqui. Ela diz o quê? Que nós, assim como Cristo morreu
e ressuscitou, nós, quando aceitamos a Cristo, como nós reconhecemos Jesus, Yeshua, como nosso Salvador, e nós batizamos, no momento da imersão, da hora que a gente desce as águas, ali é a nossa morte, o sepultamento da velha criatura. E quando nós saímos das águas, nós ressuscitamos, assim como Cristo, nós ressuscitamos em Cristo, né, para uma novidade de vida, para uma vida nova. Então, o que a palavra aqui diz? Que o batismo é um ato que nós imitamos a Cristo, nós copiamos a Cristo, nós ao descermos as águas somos sepultados, e ao subir, a emergir das águas, nós somos ressuscitados em Cristo em novidade. Aí ainda fala aqui assim, ó, assim também andemos, olha aqui, está escrito aqui, ó, assim também andemos nós em novidade de vida, ok? Em novidade de vida. Então é isso, o batismo é isso. Nós temos que andar em novidade de vida quando nós batizamos. E Cristo manda, Jesus manda, Yeshua manda, olha, ide por toda a terra, anunciai o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo. Então a gente tem que entender, o batismo ele salva, ele necessita ser salvo. O batismo, eu preciso dele para ser salvo? Sim, eu preciso dele para ser salvo. Mas antes de me batizar, eu tenho que crer. Eu não posso ser batizado sem eu crer. Tem igrejas aí, nós sabemos, nós conhecemos, tem igrejas aí que a pessoa vai, a primeira vez que está na igreja, foi na igreja, e foi tocado de emoção, porque o evangelho, ele acabou de entrar. E o evangelho, claro que Deus pode convencer a pessoa no momento, o Espírito Santo pode fazer a obra naquele momento. Só que, na maioria das vezes, as pessoas são tomadas por emoção. E o pastor, quem quer batizar, vai lá e batiza. Não tem como, não pode. Porque ainda Jesus fala, aquele que crer e for batizado será salvo. Aí diz assim, aquele que não crer será condenado. Você pode ver que o batismo depende do crer. O batismo da pessoa depende dele aceitar a palavra, porque aceitar Jesus, quando a gente fala, eu aceito Jesus como meu Salvador, mas aceitar Jesus é mais profundo que erguer a mão e falar, eu recebo o Senhor Jesus como Salvador. Não, é muito mais profundo que isso. O aceitar Jesus é aceitar a palavra, porque Ele é o verbo, Jesus é o verbo vivo que desceu do céu. Não é assim que está escrito? No princípio, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Esse verbo é Cristo, é Jesus, é Yeshua, é nosso Salvador. Então não adianta a gente ouvir a mensagem e não crer. Muitas pessoas estão dentro dos templos religiosos e eles ouvem, nem a mensagem de Cristo né? E como que ele vai crer na mensagem de Cristo? É muito importante. Está lá em Atos 8:32. Olha só o que está escrito aqui, ó. Em Atos 8:32, ó. Cadê Atos? Atos 8:32, não, perdão. É 8:33. Não. Ué. É 8:33. Perante o tosqueador e tal. Não, perdão, não é 33, não. É porque aqui, assim, ó. Eu quero que você entenda isso daqui, ó. Quando Felipe pregou para o eunuco, olha só. Então o eunuco disse a Felipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Felipe explicou, e começando por esta passagem das Escrituras, anunciou-lhe Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água. Que impede que seja eu batizado? Então, olha só, o que impede de uma pessoa ser batizada? Olha só o que Filipe respondeu, dá uma olhada, eu vou deixar bem
aqui, ó, explícito aqui para a gente poder entender, ó. O que Filipe disse? Olha aqui, ó. E respondeu-lhe: é lícito se creres de todo coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ok, mas aqui, olha só, o que Filipe disse? Ele perguntou: o que impede, ó, o que impede que eu seja batizado? O que Filipe respondeu? Olha, é lícito você ser batizado se creres de todo o coração. Então, irmãos, não adianta. Aqui as pessoas falam assim: mas o eunuco, Filipe pregou um dia para o eunuco, mas se você ler o contexto geral, o eunuco já buscava a palavra, buscava entendimento, já tinha entendimento da palavra, já tinha entendimento não, mas ele tinha sede daquilo, ele já tinha ouvido a mensagem de salvação, tanto é que ele pergunta das escrituras, então ele tinha que ter um contato com a palavra. Então é necessário crer primeiro para depois ser batizado, é necessário crer, porque o batismo sem crer é banho. O batismo sem crer é banho, tá bom? E a ordem de Jesus é essa que deu aos discípulos: olha, ide pregar o evangelho e batizai. Ou seja, se Jesus falasse assim: olha, o batismo não é necessário, não, o batismo é necessário. Agora aí você me pergunta: mas e o ladrão da cruz? E as pessoas que não perderam a salvação? Não, deixa eu explicar o motivo. Tem pessoas que se convertem no leito, que aceita Cristo, aceita Jesus, aceita o Evangelho, a verdade da salvação, a única verdade da salvação, no leito de morte, assim como o ladrão da cruz. O ladrão não podia descer da cruz e ir para a água, não podia. E ele ficou sabendo naquele momento, ele conheceu a Cristo, ele recebeu a Cristo, ele aceitou a mensagem naquele momento da cruz. Tantas pessoas que a gente prega em hospitais, em leito de morte, nós vamos lá e pregamos: você recebe Jesus? Recebo. E a pessoa morre. Aí fala assim: olha, ele não foi batizado. Claro, ele não poderia, ele não tinha a mensagem antes, ele não tinha a mensagem do antes. Ele não tinha a mensagem que era necessário. Ele tinha o batismo de aspersão. Porque quando a gente fala de batismo, eu falo de imersão. Porque a Bíblia não fala de batismo de aspersão. A Bíblia fala de imersão. Porque a palavra de Deus, nós vamos ver aqui, ó, eu quero mostrar para vocês. A palavra de Deus em Jesus dá a ordem em Mateus 28. Mateus 28 fala aqui, ó, Mateus 28, aqui, ó, olha, que Jesus fala, cadê? Ide, portanto, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A forma do batismo nós não vamos discutir agora, a fórmula do batismo, mas vamos discutir aqui, ó, a palavra batizando, olha o que significa. Olha aqui, eu quero que você entenda aqui, ó. Mergulhar, imergir, submergir, entendeu? Aí o significado do batismo, além disso, olha aqui, além de mergulhar, submergir, limpar, mergulhando ou submergindo. Então não vem falar para mim que o batismo de criança serve, porque não serve. Primeiro, criança não pode crer. Como criança vai crer? Criança não crê. Então não tem como, porque está escrito Jesus: quem crer e for batizado. Então criança não crê, não tem como criança crer. Então não vem falar que a aspersão, a aguinha na cabeça resolveu. Não. Porém, existem pessoas que querem fazer isso no leito. Já aconteceu de uma senhora tá num leito que não consegue levantar mais, fala assim para mim: pastor, eu quero ser batizada, mas eu não consigo ir na piscina, não tem problema. Fui lá, derramei água sobre a cabeça dela, nos cabelinhos brancos dela, e ela já até partiu para a glória já. E eu a batizei porque ela necessitava disso, ela queria muito isso, e para ela foi muito bom. Claro que o mais importante era o fato dela se desejar agradar ao Eterno, desejar fazer aquilo para que seja salvo. Agora, o batismo que Jesus está falando é imersão.
Então a gente tem que crer nisso, porque não adianta a gente falar assim, o batismo não é importante para a salvação. É sim, só que essas pessoas que não foram batizadas não perderam a salvação por causa disso, porém elas não tinham condições, elas não sabiam, muitas pessoas não tinham a informação de que foi enganada pela religião, foi enganada pelo sacerdote, foi enganada por tudo, que não sabia a necessidade do batismo. Então essas pessoas, elas foram inocentes nisso, então elas não são culpadas desse engano, elas não são culpadas disso, então essas pessoas não perderam a salvação. Porém você que tem essa informação que é necessário o batismo, que crer e ser batizado será salvo, nós vamos ser cobrados sim se não batizarmos, porque não adianta, se você crê no evangelho, você vai querer batizar, se você crê na mensagem de salvação, você vai querer batizar, você vai querer imersão, você vai querer submergir, você vai querer ser sepultada a velha criatura e ressurgir em Cristo para a nova vida, uma vida nele, ressurreta nele, em Cristo, em Yeshua. Então é isso que nós temos que entender. Não adianta a gente ficar falando, o batismo não precisa batizar não. Eu estou vendo muita gente falando, não precisa batizar não, o batismo não é importante. Como no batismo não é importante? Jesus ia falar mandar fazer uma coisa que não fosse necessário? Jesus não falou isso, Jesus falou uma coisa muito necessária. Jesus falou assim, olha, ide fazer discípulos e batizados, ide, portanto, tá aqui, ó, olha aqui, ó, ide, portanto, eu quero que você veja aqui, ó, ide, portanto, façai discípulos de todas as nações, batizando-os, olha aqui, batizando-os. Então Jesus disse, tem que batizar, é necessário o batismo. Ok? Então não caia em conversa. Isso é palavra de Deus, não é minha opinião. Está nas escrituras. Eu quero que você entenda o que Deus tem falado nas escrituras, não o que os sacerdotes dizem por aí, as pessoas dizem por aí, os enviados de Satanás aí dizem, tá bom? É só uma reflexão sobre algo muito, eu não digo polêmico, mas algo que o diabo tem enganado muito por aí. O nosso inimigo tem ceifado muitas vidas no engano e tem afastado as pessoas do caminho do eterno. O que me importa é agradar o eterno, tá? Então eu vou fazer aquilo que que Yeshua mandou, aquilo que Yeshua deixou na palavra dele. E eu espero que você entenda essa palavra, entenda essa explicação rápida. As pessoas falam, eu vou batizar assim, eu vou batizar assado, vou batizar de qualquer maneira, não, irmãos, e lá em Efésios 4:3 a gente tem vários entendimentos sobre isso, né? Lá fala, há um só batismo. Aí os pastores falam assim, você batizou, então não posso te batizar de novo. Mas quando você batizou na emoção ou batizou porque creu na mensagem? Porque você viu que a mensagem de Cristo, na mensagem do Evangelho, era necessário o batismo. Se você batizou por emoção, tem que batizar de novo sim, porque você não entendeu o batismo. Agora, não estou pregando 2 batismos aqui, mas se você tem igreja que você vai hoje, nunca entrou numa igreja, você nunca pisou, nunca ouviu o Evangelho, hoje você foi na igreja, ouviu falar de amor, mas não de arrependimento, né? Porque o batismo é arrependimento também, né? É uma expressão de arrependimento. Olha, eu arrependo, eu quero me purificar disso. Mas uma mensagem de amor, onde toca o seu emocional, você vai e batiza. Tem que batizar, mas a partir de que você crer e entender a palavra, tá bom? Deus não quer que o céu seja povoado, Deus não quer povoar o céu de qualquer maneira, Ele quer povoar o céu, só vai para o céu as pessoas que realmente entenderam e creram na palavra, e aqueles que não tiveram acesso à palavra. Mas o evangelho vai chegar a toda criatura. Não vai chegar a toda criatura, vai chegar a todo mundo, não a toda criatura. Vai ser pregada em todo o mundo.
ok? Se for assim, então Jesus não volta nunca, porque sempre vai ter criança, sempre vai ter gente alongado que não vai chegar ao evangelho. Mas isso é outra coisa, outra situação. Então eu quero que você entenda assim que, e quando fala só um batismo, só esse batismo, que é o batismo do arrependimento, esse batismo de nova vida, de sepultamento da velha criatura e ressurreição de uma criatura em novidade de vida. Amém? Deus abençoe a você, que Yeshua lhe abençoe, que Yeshua possa, através dessa mensagem, te convencer que nós precisamos ser sepultados pelas águas do batismo. Até mais. Tchau.